Olá, seguidores. Um pneu furado, a fragilidade feminina diante disso e uma mente maquiavélica por trás dessa situação. Tudo isso, seguidores, são ingredientes para um caso policial que tomou conta das manchetes dos jornais de todo o país, principalmente no estado de São Paulo. Acontece, seguidores, que por trás de uma mente maléfica existe algo que podemos considerar como déficit de inteligência. Assim que, como por trás de uma fragilidade feminina, existe também algo que podemos chamar de uma mente brilhante. Só que, infelizmente, nada disso foi capaz de evitar uma tragédia que hoje em dia, se olharmos para os fatos, podemos dizer que já era anunciada. Ainda assim, a justiça foi feita graças à mente brilhante e frágil de Mariana Baza. Antes de começar as narrativas de hoje, seguidores, eu quero falar algo para vocês interessante aqui. Como vocês já devem ter percebido, existe um adereço no meu rosto chamado óculos. Por que eu estou usando óculos? É muito simples. Como eu ando com a minha vista cansada por estar sem óculos diante das telas, eu resolvi colocar uma lente para descansar as minhas vistas. É isso. Eu consultei um oftalmo, ele me indicou um grau mínimo para leitura e para a tela, né? E por conta disso eu estou usando óculos, ok, pessoal? Então, daqui para frente vão se acostumando que é assim que vocês vão me ver desse vídeo em diante, ok? Então, vamos para a história de hoje. Mariana Baza estava com 19 anos quando tudo aconteceu. Estudante universitária, ela morava na cidade de Bariri, em São Paulo. No dia 24 de setembro de 2019, ela pediu ajuda a um desconhecido para trocar o pneu do seu carro. Ainda manteve contato com seu namorado Jefferson Viana momentos antes de tudo acontecer. Porém, naquele mesmo dia, ela desapareceu e só foi encontrada 24 horas depois, já sem vida, na zona rural de Ibitinga. O suspeito se chamava Rodrigo Pereira Alves, tinha 37 anos. Foi o homem que trocou o pneu do carro de Mariana. Ele está preso preventivamente e negou o crime. E como tudo aconteceu, seguidores, eu vou contar para vocês a partir de agora. Mariana e sua amiga Heloísa Passarello estavam saindo da academia onde frequentavam. Heloísa chegou ao local em uma moto e Mariana chegou em seu carro. Quando as duas saíram do local, uma câmera de monitoramento mostra o momento em que Mariana saiu com o carro perto da academia junto com sua amiga, Heloísa, que estava com sua moto. Na sequência, Mariana parou o veículo e um homem aparece atravessando a rua para abordar as duas jovens. Esse homem era Rodrigo. Segundo Heloísa, foi Rodrigo quem avisou Mariana que o pneu do carro dela estava murcho e ele estava com um celular quando ofereceu ajuda. Como Mariana recusou, ele atravessou a rua e voltou para a chácara que ficava em frente à academia, onde ele trabalhava como pintor. Mariana e Heloísa ficaram alguns minutos ainda na frente da academia sem saberem ao certo o que fazer. Até que em dado momento, Heloísa precisou ir embora em sua moto. A partir daí, Rodrigo voltou a atravessar a rua novamente, onde mais uma vez ele abordou Mariana, que agora estava ali sozinha. O que aconteceu a partir daí, seguidores, eu vou narrar um pouco mais para frente. O importante agora é que se tenha conhecimento dos relatos que a amiga de Mariana, a Heloísa, fez à polícia. Ela começou dizendo que antes de sair com a moto,
ela pediu que a amiga a acompanhasse, porém Mariana preferiu fazer uma ligação ao pai ou a um primo dela para que fosse buscá-la. Heloísa lembra de um diálogo que ela teve com Mariana por causa do pneu furado na presença de Rodrigo. E ele, que estava por ali, se intrometeu na conversa. Heloísa se dirigiu a Mariana e falou a ela o seguinte: vai embora, dá tempo de você chegar em casa. E assim, Rodrigo retrucou Heloísa falando o seguinte: não vai dar tempo. Se embora com o pneu desse jeito, ele vai estragar. Depois disso, Rodrigo atravessou a rua novamente, deixando claro para Mariana que se precisasse dele, era só chamar. E como Heloísa tinha outro compromisso mais tarde, ela acabou indo embora. Agora, seguidores, vamos voltar para o momento em que Mariana estava diante de Rodrigo novamente, com o pneu do seu carro furado, e desta vez ela estava sozinha. Neste momento, ele se ofereceu para trocar o pneu do carro de Mariana novamente, e sem saída, ela teve que aceitar. Foi quando Rodrigo propôs que Mariana fosse até a chácara em que ele trabalhava para trocar o pneu. Provavelmente, ele deve ter alegado para Mariana que ele tinha um material de qualidade na chácara para fazer esse serviço que não podia levar para a rua. E o fato, seguidores, é que Mariana foi com seu carro para o interior da chácara para realizar essa troca de pneus. Pois é, seguidores, mas como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. O Rodrigo começou mesmo a trocar o pneu do carro diante dos olhos de Mariana. Só que ele se distraiu enquanto fazia isso. E o que Rodrigo não imaginava é que Mariana tirou uma foto dele trocando o pneu do seu carro no seu celular e enviou a imagem para sua família e o seu namorado, Jefferson Viana. Mariana e Jefferson estavam mantendo contato pelo WhatsApp até as 8h36 da manhã daquele dia. E uma das últimas mensagens de Mariana para Jefferson foi quando ela disse a ele que aquela terça-feira estava muito pesada. Por volta das 9 horas da manhã, Jefferson fez contato novamente com Mariana pelo WhatsApp, perguntando se ela já havia conseguido trocar o pneu do seu carro. Só que desta vez ela não respondeu a mensagem. Isso naturalmente preocupou tanto Jefferson quanto os familiares e amigos de Mariana. Foi quando eles resolveram ver as imagens de segurança da academia, para entenderem melhor o que aconteceu. E as imagens mostraram a insistência de Rodrigo em querer ajudar Mariana. Mariana estava se despedindo de sua amiga Heloísa quando Rodrigo atravessou a avenida em direção a elas para avisar sobre o estado em que se encontrava o pneu do carro de Mariana. Agora, seguidores, chegou o momento do nosso flashback mental antes de darmos o devido prosseguimento ao caso. Afinal de contas, para tudo fazer sentido, nós precisamos saber quem era esse homem que se ofereceu para trocar o pneu do carro de Mariana e que se chamava Rodrigo Pereira Alves. Pois bem, seguidores, o Rodrigo já havia cometido vários crimes, onde as vítimas eram sempre mulheres. A primeira condenação por crime de abuso íntimo aconteceu no ano de 2001, onde ele atacou uma estudante de 18 anos, ameaçando a menina com uma faca, e desta forma ele a violou na zona leste de São Paulo. Por esse crime, Rodrigo ficou encarcerado por 13 anos, e depois, em liberdade novamente, ele voltou a roubar e atacar mulheres outra vez. Em janeiro de 2015, em Itápolis, São Paulo, uma mulher afirmou que Rodrigo invadiu a casa dela e mandou que ela ficasse nua. Segundo a vítima, Rodrigo ficava se encostando nela. Depois pegou um computador da casa e fugiu. Neste caso, ele foi absolvido por falta de provas. Em outubro daquele mesmo ano, houve uma acusação parecida, desta vez na cidade de Bariri. Outra mulher disse à polícia que Rodrigo se passou por instalador de cerca elétrica para entrar na casa dela. E lá ele fez ameaças com uma faca e também mandou que a vítima ficasse nua. Rodrigo foi acusado de roubar R$ 740 da vítima,
além de uma câmera fotográfica, um celular e um relógio. Por esse caso, ele teve a sua prisão decretada. Ficou foragido por um tempo, mas acabou indo para a cadeia em fevereiro de 2016. Rodrigo foi condenado, nesse caso, a 6 anos e 5 meses de prisão por roubo. Em 2019, Rodrigo recebeu liberdade condicional cerca de um mês antes do seu encontro fatal com Mariana. E esse encontro, seguidores, só aconteceu porque Rodrigo conseguiu um bico como pintor naquela chácara que ficava na frente da academia em que Mariana frequentava. Bem, seguidores, com o desaparecimento de Mariana, a família dela foi até a polícia. E com a polícia no caso, não demorou muito para que eles descobrissem o envolvimento de Rodrigo no sumiço de Mariana, pois havia o testemunho de Heloísa. Mas o que sacramentou tudo, seguidores, foi quando o namorado e os familiares de Mariana mostraram à polícia aquela foto de celular que ela tirou de Rodrigo, trocando o pneu do seu carro, e mandou para eles. Foi nesse momento, seguidores, que os policiais perceberam que estavam numa corrida contra o tempo para salvar Mariana, pois eles conheciam bem o perigo que Rodrigo representava, principalmente para uma mulher. Dessa forma, a polícia começou a investigar se Rodrigo premeditou o crime murchando o pneu do carro de Mariana para forçar uma aproximação. E através de um vídeo de câmera de segurança, ele foi visto encostado no carro dela. O carro estava estacionado próximo à academia e Mariana ainda estava lá dentro com sua amiga, Heloísa. O vídeo mostra Rodrigo atravessando a rua e encostando no carro de Mariana, um Gol preto, e ali ele ficou por alguns minutos. Mas o que reforçou a tese de premeditação foi o testemunho de um vizinho da academia, que disse ter visto o suspeito se abaixando e mexendo no carro da vítima. O delegado Durval Izar Neto, responsável pelas investigações do caso, na época logo entrou em ação. Sob comando dele, a polícia formou diligências para conseguirem novas imagens e testemunhas que poderiam colaborar para solucionar o caso na época. Mas a dúvida que mais incomodava a polícia era se o crime havia sido premeditado ou se o que aconteceu com Mariana foi porque ela estava no lugar errado e na hora errada. Após o depoimento desse vizinho da academia, porém, a premeditação do Rodrigo em abusar e tirar a vida de Mariana ficou bastante clara para a polícia. Assim, segundo o delegado, havia sido aberto inicialmente um inquérito como latrocínio consumado. Porém, com as informações adicionais que a polícia recebeu, começaram a ser consideradas as ações de abuso, homicídio e sequestro também. Rodrigo teve a sua prisão preventiva decretada no dia seguinte ao crime, em 25 de setembro de 2019. Ele negou ter tirado a vida de Mariana e apontou a existência de outra pessoa como responsável pelo crime. No entanto, a polícia achou que a versão de Rodrigo não tinha nenhuma consistência de veracidade. A versão de Rodrigo, seguidores, consistia em que uma terceira pessoa estaria com o carro de Mariana. Porém, imagens mostraram que ele saiu sozinho com o veículo da chácara sem que Mariana ou qualquer outra pessoa fossem vistos pela câmera de segurança daquelas imediações. Ou seja, a tal terceira pessoa simplesmente não existia. Não havia imagens dela e nem testemunhas que a viram. Ou seja, era o homem invisível. O corpo de Mariana foi encontrado ainda no dia seguinte após o crime. Seguidores, abrindo um parênteses aqui, e foi o próprio Rodrigo quem cantou essa pedra para a polícia, mesmo insistindo que era inocente. Antes disso, o carro de Mariana foi localizado abandonado, próximo de onde o corpo estava. E com isso, não havia mais dúvidas de que Rodrigo havia premeditado e cometido esse crime. Após um laudo minucioso no corpo feito no IML, o médico legista apresentou fatos que, de certa forma, apresentaram toda a dinâmica do crime. E segundo o Ministério Público, o que aconteceu com Mariana foi o seguinte: a Mariana foi amarrada, teve os seus olhos vendados e foi amordaçada também antes de sofrer abuso íntimo por parte de Rodrigo.
Depois do abuso, ele a levou para um canavial a 60 quilômetros de Bariri e asfixiou Mariana com um pedaço da própria blusa dela até ter a certeza de que tirou a sua vida. Em seguida, deixou seu corpo largado no local, próximo daquela região, com o carro dela, naquelas proximidades também, e foi embora. Mariana foi sepultada no início da tarde do dia 26 de setembro de 2019, sob forte comoção no cemitério municipal de Bariri. O noivo, o Jefferson, que esteve o tempo todo ao lado da família de Mariana desde o seu desaparecimento até o momento em que ela foi sepultada, publicou uma homenagem a ela em sua rede social dizendo o seguinte: "Tudo que sinto se resume em saudade." Rodrigo foi ouvido pela primeira vez na justiça em 11 de agosto de 2020, na segunda audiência do julgamento por videoconferência, devido à crise sanitária mundial existente na época. Ele prestou seu depoimento na penitenciária de Serra Azul, onde segue preso até hoje, e foi depois dessa audiência que o Tribunal de Justiça informou que o caso seria encaminhado para a sentença. Pois é, seguidores, depois disso o Rodrigo foi julgado e condenado a 40 anos de prisão em regime fechado. A condenação em primeira instância coube recurso, que foi solicitado pelo advogado de defesa do réu, Evandro Demétrio. O advogado disse ainda que a decisão não foi publicada no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas a condenação de 40 anos, 10 meses e 18 dias em regime inicialmente fechado para Rodrigo Alves foi mantida. Ele foi sentenciado sob a alegação de latrocínio, abuso e ocultação de cadáver. E Rodrigo recebeu essa sentença 11 meses após o corpo de Mariana ter sido encontrado. Agora, seguidores, chegou a hora que eu mais gosto nesse vídeo, onde vocês poderão responder as minhas perguntas através dos comentários. E as perguntas de hoje são: pergunta 1. Vocês concordam que a foto que Mariana mandou ao noivo e à família, mostrando o homem que tirou a sua vida trocando o pneu do seu carro, contribuiu para que ele fosse esclarecido? Pergunta número 2. Se Mariana fosse embora com sua amiga, esse crime poderia ter sido evitado? Sim, não. Por quê? Respondam. Interajam comigo nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês, seguidores, vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novas histórias para contar a vocês. Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu colocarei no canal. E me sigam lá na rede vizinha, na página @umnavegantecriminal, tudo junto e minúsculo, e até o próximo vídeo.